Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu vou meditar um pouco sobre isso aqui, ó. Pega para a tua vida, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você pode acordar cedo, pode trabalhar muito, pode se esforçar o tanto que quiser. Se Deus não for o primeiro na sua vida, o que você está fazendo é em vão. Eu quero justamente meditar sobre isso. Top, né? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você pode acordar cedo, pode trabalhar muito, pode se esforçar o tanto que quiser. Se Deus não for o primeiro na tua vida, tudo que você está fazendo é em vão. E com este pensamento aqui, com esta reflexão que iremos fazer, eu agradeço aqui a Deus em primeiro lugar. Eu estou um pouco melhor. Já faz dias que eu não estou bem, que eu não estou legal. Tossindo bastante, a pressão alta. A pressão agora está bem alta. Está 17/10. Eu tomei remédio agora há pouco. Eu não fui à igreja ontem, que foi Santa Ceia. Não vou hoje, que é a escola dominical. Descansando um pouco para ver se melhora a situação. E quando eu tuço, dá uma sensação de desmal, dá uma tontura muito forte, mas é muito rápido, assim, muito rápido. Então realmente eu não estou bem. Mas nós temos feito as nossas orações. Ontem à meia-noite nós estávamos orando, tinha um bom número de pessoas conosco orando. Sempre que eu estou assim podendo, eu estou buscando a Deus em oração e convocando vocês a estarem conosco, buscando a presença do Senhor. Eu moro em Valparaíso, São Paulo, e Deus tem nos abençoado muito através das nossas lives, de pregações, de ensinamento e de reflexões. E agora, esse pensamento aqui, nessa reflexão aqui, se Deus não for o primeiro na nossa vida, tudo que nós estamos fazendo vai ser em vão. Mas porque você é fanático? Não, não sou fanático, eu sou verdadeiro, eu procuro ser verdadeiro. Eu tenho pensado no dia a dia, assim, em tantas pessoas que buscam a fama, ou que estão no caminho da fama, ou que já estão na fama, e elas são tão prepotentes, apenas pensam nelas, são narcisistas e querem simplesmente aparecer nas suas trajetórias de vida. E o que nós percebemos é que essas pessoas são vazias de Deus. E até apresentam, né? Aparentam uma forma de dizer: eu sou religioso, vou a uma igreja, mas na realidade elas são vazias. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, compram apartamento, compram isso, compram aquilo. Há um vazio na vida dessas pessoas. E quando nós observamos o vazio dessas pessoas, nós temos que pedir a Deus misericórdia por elas. Deixa eu ver mais. Vamos estar orando aí, pessoal. Pessoas aí pedindo oração, né? Daqui a pouco nós vamos estar orando, ok? Mas vamos falar aqui sobre o vazio de uma vida sem Deus. O sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, ao capítulo 12, versículo 14,
ele fala sobre essas situações, né? Vamos no livro de Eclesiastes, nós observamos que essas pessoas, elas estão buscando aprovação, buscam alguma coisa, porque elas não conhecem realmente a Deus, pensam que conhecem, vivem talvez uma vida aparente de piedade, negando a eficácia delas, mas o versículo 2 diz aqui: vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. E o versículo capítulo 12 de Eclesiastes, e o versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até aquilo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. E 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, sobre os caminhos do homem, Salomão falou com muita autoridade, com muito conhecimento. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Salomão, ele teve muito poder, ele tinha realmente poder, ele tinha posição, ele tinha conhecimento. E a mentira de Satanás é que você pudesse ter mais posses, pudesse ter mais um pouco. Quer dizer, você busca e nunca está satisfeito. Isso, queridos, porque a vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida solitária, é uma vida transitória. E a duração da nossa vida é pouquíssima. Nós vivemos pouco tempo aqui na Terra. Os homens de antigamente viviam muitos anos. Mas hoje nós chegamos a 70, 80, 90, 100. Eu já estou com 68. E a Bíblia diz que a duração da vida é 70 anos. E se alguém, pela sua robustez, chegar a 80 anos, a medida deles na realidade é canseira, é enfado. Pois o tempo passa rapidamente e nós voamos. A vida é um conto ligeiro. Vocês vejam bem, o que é a nossa vida? O que é a nossa passagem aqui na Terra? É um momento que logo se dissipa. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que nós fazemos. Porque tudo o que acontece conosco é permissão divina. Graças a Deus, nós não sabemos o dia da nossa morte, porque se soubéssemos, o sofrimento seria muito grande. E a verdade é que haverá um dia que nós iremos nos encontrar com Cristo. E cada um vai prestar conta daquilo que semeou, daquilo que fez. E muitas vezes eu fico assim pensando como as pessoas, elas são tão orgulhosas, querem apenas para elas. Distribuem até os bens delas. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada seria. Aí muitas vezes eu fiquei assim pensando, como que pode ser uma pessoa distribuir os bens e não ter amor? Eu vou ler aqui para vocês ouvirem. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vocês observem que o apóstolo Paulo, ele está aqui enfatizando profundamente sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, isto é, que eu tivesse todo o conhecimento, tivesse toda a sabedoria, a língua dos anjos, tivesse conhecimento espiritual, ainda que eu pregasse bem o dom de profecia, que eu profetizasse, que eu revelasse, ainda que eu tivesse a fé, conhecesse os mistérios. Complicado isso, né? Então vocês observem aqui que a essência da vida é o amor. E nós devemos aprender a amar como Jesus amou. É muito difícil, não é fácil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Porém, essas pessoas que orgulhosamente distribuem os seus bens, têm os seus nomes em halls de hospitais, essas pessoas fazem isso simplesmente não porque amam, mas fazem pela fama, para serem reconhecidas. E vocês observem que a maioria dessas pessoas tem um final triste, porque estão vazias de Deus. A vida sem Deus é uma vida passageira, transitória, e que a pessoa não sabe aproveitar os momentos da sua vida. De repente você vive numa casinha de palha, mas você é feliz. Há um hino que diz: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Vejam bem, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. A vida feliz, mas consiste na realidade, na sua simplicidade, em servir a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar. Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, eu tenho uma vida íntima com o Senhor, eu tenho uma vida de comunhão com o Senhor. E você pode dizer, é difícil, mas não é impossível. A vida sem Deus, meus queridos, é uma vida realmente cheia de tristeza, cheia de amargura, de insatisfação. Sempre queremos mais, sempre queremos mais. Nada dá certo. A vida sem Deus é vazia porque o nosso conhecimento não traz paz. O nosso estudo, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o muito estudar é enfado da carne, é verdade. E quanto mais nós conhecemos, porém entendemos que nada sabemos. Eu já estudei bastante. Eu tenho várias formações. E olha que tem pessoas bem melhores do que eu. E o campo do saber ele é vastíssimo, mas realmente isso nos cansa. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 16 ao 17, diz: Falei comigo mesmo, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, e apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários.
os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era desejo vão. Por que desejo vão? Porque ele teve tanto conhecimento, porque ele buscou tanto e disse que era desejo vão. Porque essas coisas não preenchem a nossa vida espiritual. Nós queremos conhecer, nós queremos buscar. Quanto mais buscamos, mas na realidade vamos entender que o campo do saber é vastíssimo. E isso nos traz aflição de espírito. Veja, o conhecimento que nós tínhamos antigamente, hoje é bem diferente. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos a inteligência artificial. E vai aparecendo cada coisa, E aquele saber que você teve antes, alguns, para hoje não serve mais. Aí temos que nos aperfeiçoar a todo momento, a todo instante. Por exemplo, na época da pandemia, nós professores, eu sou professor, muito embora que agora eu estou aposentado, nós tivemos que nos ressignificar. Não somente os professores, todos. A internet, um avanço terrível na sala de aula. Professores preocupados que até hoje não sabem realmente lidar com a situação. Alunos, a mesma coisa. E que adiantou todo aquele nosso conhecimento que nós tínhamos. Então, o conhecimento que não reconhece a Deus, na realidade traz aflição. E você pode ser uma pessoa super intelectual, super preparada, ter todo o conhecimento na realidade, mas falta preencher algo, falta preencher esse vazio. Esse vazio é Deus. Mas, sabe, muitas pessoas, elas não acreditam que Deus existe. Mas somente o ímpio, a Bíblia diz o ímpio não a Deus. E o nécio, Deus é mito. Porém, Deus, ele não é um mito. Deus, ele é um ser real. Ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E os intelectuais do nosso tempo dizem que em alguns momentos do passado sem idade, uma única célula viva surgiu por geração espontânea ou casualmente. E a partir dessa célula, plantas evoluíram gradualmente, multicelulares, invertebrados, em seguida peixes, insetos, em seguida anfíbios, em seguida répteis, em seguida aves e mamíferos e finalmente o homem. O autor dessa teoria se angustiou em seu espírito tanto e disse: porque se as espécies descendem de outras espécies por graduações finas, não estamos em todos os lugares vendo invulneráveis formas de transição? Pela evolução da teoria, inumeráveis formas de transição devem ter existido, porque não as encontramos encaixadas em números incontáveis na crosta da Terra. Então vejam bem, esse ponto aqui é o que o intelectualismo nos traz, ou seja, não traz, nos traz no sentido de conhecimento, porém não traz paz. Porque na maior parte ignora a sabedoria de Deus. Não conhecem a sabedoria de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou sobre a loucura da pregação.
que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E quando nós vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 24, diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conhece a Deus. De repente a pessoa é um intelectual, é um famoso, uma famosa, um dono de riqueza, não sabe nem onde colocar tanto dinheiro. Porém, na realidade, não tem o conhecimento de Deus. E uma pessoa que é analfabeta faz uma oração pelo outro que está enfermo e ele é curado. Eu conheci um irmão lá no Paraguai, que eu fui missionário no Paraguai, ele não sabia ler. Mas, no entanto, na simplicidade da oração daquele irmão, uau, quantas pessoas foram curadas através da oração daquele irmão, que não tinha um conhecimento bíblico profundo, não tinha um conhecimento teológico, porém tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com o Senhor. Lembro-me agora de uma vez que Deus me deu uma repreensão muito forte. Eu morava em Minas naquela época, eu morava em Coronel Fabriciano, e nós fomos orar na casa de uma irmã. Lá em Minas tem muitas pessoas que Deus usa em revelação, que Deus usa em profecia. Eu tive o privilégio de passar um bom tempo ali em Minas, em Coronel Fabriciano, onde eu me joguei, me dediquei na oração, fazia muita oração no monte, era uma bênção. Se bem que a igreja proibia, mas a gente orava escondido, mas nós íamos. E fomos orar na casa de uma irmã, muito simples, subimos um morro. Chegando lá, era uma casa muito simples, de pau a pique e tal, chão de terra. Um cachorro assim dentro de casa, roupa pendurada, uma simplicidade muito grande. Eu era recém-chegado de Recife. Dentro de mim eu pensei, uau, é nessa casa que me trouxeram para a gente orar, para nós orarmos? Dentro de mim eu rejeitei aquela irmã. Nesse meu pensamento de rejeição, aquela irmã deu um salto, colocou a mão sobre os meus ombros e disse: homem, por que tu rejeitas a minha serva? Gente, aquela irmã profetizou e revelou coisas que estavam no meu coração. E me repreendeu duramente. Pensas tu que com teu conhecimento, e foi, ó. E foi me repreendendo. Eu chorei muito, eu chorei muito. Então vocês observem, não é o nosso conhecimento, não é a nossa aparência, não é o nosso intelectualismo, não é a nossa sabedoria que vai nos fazer homens de Deus. As pessoas estão vazias e precisam ter um conhecimento da palavra de Deus. Aí aqui o apóstolo Paulo ele disse assim: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conhece a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Para o rico, para o pobre, para o culto, para o inculto, para o intelectual, para o não intelectual. Cristo é o mesmo. Eu tenho simplesmente que aceitar o plano dele na minha vida
E Ele vai preencher os vazios da minha existência. Então, pessoal, a vida sem Deus é uma vida vazia porque ela é o quê? Passageira. Estamos aqui apenas de passagem. Precisamos aproveitar o intervalo e fazermos a obra do Senhor. A vida sem Deus é vazia porque o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha intelectualidade não vai me trazer paz. A verdadeira paz está em conhecer a Jesus, em seguir a Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a vida sem Deus, ela é vazia, porque prazer, riqueza e aquilo que nós fazemos é simplesmente um momento de prazer. Desculpem, ok? Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, disse: eu a mim mesmo, ora vem, e eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso é vaidade. Prazer do momento. Salomão foi um cara que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, viveu luxuosamente, vivia muito bem, mas, no entanto, ele descobriu que tudo isso era vaidade. E tudo o que nós temos que fazer, devemos fazer, conforme a nossa força, conforme o nosso conhecimento, sabendo que haverá um dia de prestação de contas. Salomão foi um homem feliz? Será? Com tudo isso, com toda essa riqueza? Ele viveu só aquela passagem, aquele momento ali. E ele escreveu o livro de Eclesiastes dizendo: tudo é vaidade. Então vejam, Eclesiastes 2, 4 a 11, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei nela toda árvore frutífera, de todas as espécies, fiz tanques de águas, para deles regar o bosque, em que reverdeceu as árvores, comprei servos e servas, observe aqui, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras e de delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não los neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-los,
e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Vocês observem, provou de tudo, fez de tudo, teve o que quis, teve as mulheres que desejou, tudo. Mas no final ele disse, tudo isso foi tudo em vão. Mas por que em vão? Gente, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Os 10 mandamentos consistem nisso, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. De que adianta tanta riqueza? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta ter casa fora do país, vários apartamentos no país, várias fazendas? E a Bíblia diz, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Queridos, a nossa vida ela é vazia por causa do meu pecado, por causa do meu erro. O meu pecado me separa de Deus. Não há nenhum justo sequer sobre a terra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 ao versículo 10. Alegra-te, jovem, alegra-te, mancebo, na tua mocidade. E anima-te o teu coração nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Isso quer dizer, passam, são passageiras. Eu preciso ter lembrança de Deus quando eu posso servi-lo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque haverá um momento em que nós não teremos mais forças para servir a Deus. Que não podemos mais pregar. Eu estou aproveitando os meus dias fazendo lives, fazendo orações. Eu não sei qual será o dia da minha partida. E vai ficar muitas lives aí gravadas para as pessoas assistirem e terem saudade, talvez, sim ou não. Mas contanto que façamos alguma coisa para o Senhor, façamos alguma coisa para o nosso Deus. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eclesiastes 12 fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a ver as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando tremerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça.
antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que tudo isso se acabe e aconteça, busquemos ao Senhor. Vocês entenderam? Virá o julgamento, virá o momento final, em que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo comparecerá a igreja para ser galardoada. E no juízo final, no juízo do trono branco, quando será o julgamento final, serão abertos os livros. Os livros das obras serão abertos. E aquele que não se achar inscrito no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado fora. Antes que tudo isso aconteça, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu-me aos mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu lindo, minha linda, a vida sem Deus é uma vida sem esperança, é uma vida vazia, é uma vida sem paz. Não adianta a minha riqueza, não adianta o meu dinheiro, tudo isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai perecer. Um dia a gente vai embora, no outro dia as pessoas já tomam conta dos nossos bens. Nem a roupa que eu vou com ela, eu irei escolher. Outro vai escolher por mim. O meu dinheiro, os meus livros de poesias, que eu sou escritor, né? A minha intelectualidade, o que vai me seguir são as minhas obras. Há um cantor evangélico que diz que a vida sem Deus, né? O homem sem Deus é como uma folha seca que é levada ao vento. Portanto, eu te convido nesta manhã a meditar um pouco na tua vida espiritual. Como está a tua vida nas mãos do Senhor? Como está a tua vida nas mãos de Deus? Que tipo de vida tu estás levando? Pensa um pouco nesta manhã, pensa um pouco em Deus, pensa um pouco na tua vida. Porque o perigo de uma vida sem Deus traz muitas consequências. Consequências terríveis, que é uma separação espiritual. E o perigo mais imediato é justamente você viver sem a presença de Deus na tua vida. A Bíblia ensina que por causa do pecado, a humanidade está afastada de Deus. Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Criador. E os seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, de modo que ele não os ouvirá. Viver sem Deus significa viver uma vida sem paz, sem alegria, é viver na escravidão. E Jesus disse em João 8,34, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado.
O pecado promete liberdade e prazer, mas entrega dependência, culpa, vergonha, destruição, vícios, relacionamentos quebrados, egoísmo, inveja, contenda e o fim e a morte. Viver sem acesso a Deus é viver uma vida vã. Confie no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque a consequência mais cruel de uma vida sem Deus, de uma vida vazia, é a condenação eterna. A Bíblia é clara. O salário do pecado é a morte. E essa morte é a separação eterna de Deus. E Jesus fez uma grande advertência. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, não para você. Uma vida sem Deus é uma vida sem esperança. E eu termino aqui dizendo que o julgamento final é inevitável. Para os que vivem sem Deus, haverá um julgamento inevitável. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E cada pessoa vai responder pelos seus atos. Uma vida vazia, sem Deus, é uma escolha de consequências eternas. Afeta o presente, nos rouba a paz, a alegria, a esperança e determina o futuro. Portanto, eu te convido nesta manhã a tomar uma posição diante da presença do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, ó Deus, eu faço esta oração por todas essas pessoas que participaram aí da nossa live. Eu peço a Deus que o Senhor possa entrar nestes corações, fazendo-as entender o plano eterno da salvação, dando vitórias, ó Pai, àqueles que pediram oração nesta live. Que o Senhor tenha misericórdia. Eu te agradeço, ó Deus, porque estou um pouco melhor aqui nesta manhã, podendo fazer esta live, podendo trazer a tua palavra nesta manhã de domingo. Abençoe a minha vida. Eu preciso de saúde também. O meu amigo aí na live precisa de restauração. Muitas pessoas pediram orações aqui, ó Deus. E eu peço que tu ajudes poderosamente. Faça um milagre na vida dessas pessoas, mas que elas possam reconhecer, primeiramente, que a vida sem ti, Senhor, sem a tua presença, é uma vida vã, é uma vida miserável. Nós temos aqui Bena Oliveira pedindo ao Senhor misericórdia. Ela precisa sair do aluguel. Abençoa esta vida, Senhor. Toma diante de ti, toma diante da tua presença. Ajude poderosamente, Senhor. Alguém está falando aqui que é mãe solteira. Ajude poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém aqui está gritando por socorro, Pai. Em nome de Jesus, faça algo grande. Faça algo especial. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Abençoa, portanto, todas as vidas que aqui entraram. Mas principalmente, Senhor, que te reconheçam como Senhor e como Salvador. Que a tua presença invada estes corações, em nome de Jesus. Amém.